Lucas, capítulo 2, versículos 25 em diante. Lucas, capítulo 2, dos versículos 25 até o 32. Diz assim, eu leio na Nova Almeida atualizada. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei mandava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Pai, nós queremos colocar a tua palavra em tuas mãos, te apresentar esse momento. Eu me coloco em tuas mãos para que eu seja apenas um bisturi, como eu sempre digo ao Senhor, que eu seja apenas um bisturi na mão do santo médico, e que o Senhor possa fazer as cirurgias necessárias, que o Senhor possa fazer, Deus amado, o que é necessário. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor possa agir e faça o que o Senhor quiser, como quiser e principalmente da maneira que o Senhor quiser. Nós nos colocamos, repreendemos também em nome de Jesus toda obra do inferno que for querer usar de distrações, de atrapalhar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tome seu assento. Ao longo desses 3 domingos eu tenho falado um pouco sobre promessas de Deus. Você que não veio, acredito que está salvo no Instagram da igreja aí, Família Viva 3 Pós, você pode procurar aí no Instagram, que a gente está com essas mensagens. E hoje eu quero finalizar essa sequência de mensagens pensando um pouco com vocês sobre essa questão. Na semana passada nós falamos um pouco sobre algumas coisas que nos impedem de receber a promessa de Deus, e falamos sobre distrações. Eu não sei se você lembra, mas a gente falou um pouquinho sobre as distrações que acontecem no decorrer do caminho, que impede a gente de receber as promessas de Deus. E aí nós falamos sobre prazeres carnais, sobre como que às vezes as famílias também podem ser uma distração, querer coisas, querer comprar e adquirir coisas também pode ser uma questão de distração. E hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre essa questão. E antes de começar a pregar, na verdade já comecei, mas eu queria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, ainda falando sobre distrações. A partir do versículo 16, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 15, Lucas 14, a partir do versículo 15 diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos à hora da ceia. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para chamar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, te peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus está mandando a gente ir lá fora, chamar as pessoas e trazê-las para cá, para que a casa dele fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus, ele estava falando com os fariseus, e essa parábola foi especificamente para eles, mostrando como que Deus iria encher a casa dele, não com pessoas religiosas,
mas com aquelas pessoas que ninguém dava nenhum valor, que ninguém dava nenhuma atenção, que eram os coxos, os paralíticos, os aleijados, as pessoas que tinham alguma dificuldade. E ele usou a seguinte expressão: que os servos vão até lá fora para buscar essas pessoas, chamem, convidem, tragam essas pessoas para cá para dentro. E aí fica aqui uma observação para nós de como nós precisamos realmente ir lá para fora para trazer essas pessoas para dentro da casa do Senhor e fazer com que essa casa fique cheia. Porém, eu não quero falar sobre essa questão aqui no momento, mas eu quero falar sobre as distrações que aconteceram antes de entrar realmente na mensagem. Por quê? Quando o servo do Senhor convidou aqueles homens para poderem entrar na ceia, para a festa que estava sendo liberada para eles, eles falaram algumas coisas e eles disseram algumas coisas para não estarem presentes na ceia. Então preste atenção, Jesus já te fez um convite. O Senhor Jesus convidou você para estar numa santa ceia. Não estou falando dessa santa ceia apenas, mas a Bíblia diz que chegará um momento onde todos nós vamos nos reunir com Ele, para Ele servir a ceia para nós. Nós vamos ter um momento onde a gente vai ter um momento de comunhão com o próprio Jesus, vai ter uma festa no céu, vai ter um momento de comunhão, a gente chama de banquete lá, como é que é o nome que é dado? As bodas, nós chamamos das bodas do Cordeiro. Nós vamos ter um momento com Jesus, vai ter um momento onde a gente vai ceiar com Ele. Você foi convidado, você está sendo convidado para estar lá. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas outras pessoas também foram convidadas. E qual que é a dificuldade? O que são as distrações? As distrações é tudo aquilo que, quando a gente recebe o convite, quando nós temos um propósito definido, quando nós temos algum objetivo definido, as coisas vêm e nos tiram desse propósito. Na semana passada eu falei sobre como que Pedro andou por sobre as águas e como ele se distraiu, perdeu o propósito que era chegar até Jesus. Mas nessa parábola, irmãos, eu quero fazer rapidinho um resumo sobre como que as pessoas elas dão desculpas quando o convite vem de Deus para elas. E isso influencia até mesmo no cumprimento de certas promessas. Porque se Deus, nós falamos ao longo dessas semanas, que Deus fez uma promessa para você, que Deus fez com que você recebesse uma promessa exclusiva sua, e essa promessa ela é incondicional ou condicional, mas para que a promessa condicional que Deus fez exclusivamente para você aconteça, você precisa de estar alinhado com ela, caminhando em direção a ela. E qual que é o problema dessa caminhada em direção à promessa? Muitas vezes a gente acaba se distraindo com certas coisas, e em alguns casos são coisas até lícitas. Por exemplo, olha o que está dizendo aqui no versículo 18: todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro: comprei o campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Qual que é o desejo de todas as pessoas, irmãos? A maioria, 90% dos brasileiros, tem o sonho de comprar o quê? Uma casa. Sim ou não? Você que já tem uma casa própria, louvado seja o nome de Jesus. Mas quem paga aluguel sabe a dificuldade que é, sabe a dor de cabeça que é de ter que pagar aluguel. Então a grande maioria das pessoas tem um sonho de comprar uma casa. E aí, preste atenção no que está acontecendo nesse contexto. O servo do Senhor vai e convida as pessoas para poder fazerem parte de uma festa, de uma ceia. Venham para o reino. As pessoas, ela fala assim: eu comprei uma casa, não posso ir agora. É algo lícito? É. Quem não quer comprar uma casa? Imagina se eu vou fazer um grande evento aqui na igreja. No dia que eu vou fazer o evento na igreja, a imobiliária te dá a chave da sua casa. De verdade, você viria para o culto ou você ficaria em casa, nessa casa nova? É lícito até você ir ficar na casa nova, não tem problema, não é pecado, é um culto. A gente tem vários ao longo do ano. Mas o que está dizendo aqui, o contexto é o seguinte: toma cuidado com as distrações, porque até mesmo algumas coisas materiais podem tirar você do foco. E aí você perde o convite que Deus fez. E pode ser lícito. Você às vezes pode estar sendo convidado, ou está tendo uma oportunidade de comprar um carro, um celular novo, uma casa nova. Mas se isso for motivo de distração para a sua vida, toma cuidado. Você pode ficar fora da Santa Ceia. E é isso que o texto está dizendo. É isso que o contexto está falando. E aí ele continua dizendo: olha, a outra pessoa fala assim: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O que significa isso?
Hoje nós não trabalhamos tanto, a não ser as pessoas que trabalham mais na roça, mas a gente não vê tantos bois fazendo trabalho. Mas naquela época, os bois, os animais, eles eram as principais ferramentas de trabalho. Então, quando a pessoa falou assim, eu comprei 5 juntas de bois, o que ele está dizendo? Eu estou ampliando a minha empresa, eu estou ampliando o meu negócio, eu estou ampliando a minha fonte de renda. Eu não tenho tempo para ir para o seu convite agora. E existem muitas pessoas que estão nesse momento também. É lícito você ampliar a sua empresa? Você que é empresário, é lícito ou não é? É. É lícito você querer crescer na sua empresa? É ou não é? É. É lícito você querer aumentar mais ainda a produtividade do seu trabalho? É. Mas em detrimento da obra de Deus e da palavra de Deus, você corre um sério risco de perder a ceia. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu vejo muitas pessoas que se dedicam muito ao trabalho e não tem problema nenhum. Nós temos que trabalhar, nós temos a nossa família para alimentar, nós temos os nossos filhos para alimentar. Porém, quando existe um trabalho excessivo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é capaz de eu acabar ficando fora da ceia que o Senhor nos deu. É lícito. Pensa o seguinte: você é dono de uma frota de caminhões, de carros, e aí Deus te abençoa, ou alguma coisa, sei lá, se coloca na sua empresa aí, se coloca no seu CLT aí, você tem uma oportunidade de receber uma proposta melhor no trabalho, e aí a pessoa vai e fala assim, eu convido você para alguma atividade aqui na igreja, mas você nunca pode. E aí eu pergunto assim para você, vem para a igreja, vamos ter um momento lá. Aí você vai falar assim, pastor, agora eu não posso, eu acabei de comprar 5 carros para minha empresa, não tem como eu ir, estou trabalhando demais. Pastor, eu não consigo ir, estou com muito paciente de odontologia, não dá para ir mais, nem domingo à noite, não consigo aí. Mas recebe aí, irmão. Pastor, eu estou com muito convite para fazer algumas coisas, não dá para ir. Pastor, eu estou assim de cabelo, ó, assim, ó, não dá nem tempo. Domingo à noite, então, é que não dá tempo, porque as mulheres... Querido, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, toma cuidado com isso. Eu estou dando exemplos aqui, que é a nossa liturgia, mas toma cuidado com isso. Porque se nós não tomarmos cuidado, até essas questões trabalhísticas vão nos atrapalhar. E eu não tenho dúvida de que Deus se encarrega de aumentar a nossa renda de outras maneiras. Agora, você que é CLT, tem que trabalhar no shopping, trabalha às vezes em alguma outra situação, não tem o que fazer. Tudo bem, a gente entende, mas gere maneiras de estar em comunhão. Porque talvez você esteja recebendo um convite de Deus também. E se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba negligenciando. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, a terceira desculpa é a mais... Como é que eu falo? A mais legítima. Olha a terceira aí. Versículo 20. E a outra disse, casei-me, por isso não posso ir. Irmão, a juventude aí. Doido para entrar na lua de mel. Doido para usufruir o melhor dessa terra, é ou não é verdade? Doido para viver a glória do Santo dos Santos, é ou não é? E aí quando chega no dia, o pastor maluco faz um culto jovem no dia que ele casou. Estou brincando, também não é assim. Mas existem muitas pessoas que por causa de sentimentos humanos e emocionais acabam abandonando o convite que Deus fez. Pessoas que valorizam tanto os seus relacionamentos pessoais, deixam de vir para a obra de Deus. Fala a verdade, montar uma família é ou não é legítimo? Claro que é, irmão. Montar uma família, casar, é legítimo. Mas até mesmo quando o meu casamento começa a atrapalhar eu ter comunhão com Deus, eu preciso rever alguns conceitos. Não estou mandando separar de maneira nenhuma, mas eu estou falando que eu preciso me organizar para poder começar a servir a Deus. Eu fico olhando de vez em quando algumas pessoas que falam que não vêm para a igreja por motivo A, B, C ou D. E eu não tenho crise com isso, vocês sabem disso, a minha liderança sabe disso. Mas o que me traz preocupação são pessoas que faltam os cultos de domingo. Por quê? Porque o domingo é o melhor? Não. Porque o domingo é um momento de comunhão. Domingo é um momento que a gente tem um momento de renovação aqui. E fala a verdade, irmãos, Deus tem dado tantas coisas boas para nós, sim ou não? Será que é muito a gente parar 2 horas? E as pessoas às vezes ainda chegam a atrasar. Mas 2 horas para Deus num domingo, eu não acho muito não. Pelo contrário, eu acho até pouco.
E não estou falando porque sou pastor, estou falando porque nós precisamos ter uma vida maior com Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado, que até mesmo em detrimento dessas coisas que são lícitas, a gente pode acabar estando desvirtuando das promessas de Deus. Quando você tem um propósito, quando você tem uma promessa, quando você tem um entendimento, obrigado, Mike, claro do que Deus quer para você, da promessa que Deus tem para você, do que Deus vai fazer com a sua vida, você caminha em direção a esse propósito. E não tem nenhum tipo de proposta que se faça que vai fazer com que você saia do seu propósito. E qual que é o problema? O problema é que existem pessoas que vivem de propósito, e isso é bênção. E existem pessoas que vivem de propostas, e esse é um problema. Por quê? Porque a proposta muda, a proposta fica diferente. A proposta, ela pode ter algo melhor para você. Eu posso chegar para você e falar assim, ó, vem para cá, fica comigo aqui que eu te dou um salário maior, eu te dou condições melhores, eu te dou uma vida salarial melhor, porém, você tem que trabalhar domingo. E aí existem muitas pessoas que por conta dessa proposta ser aparente melhor, deixa de vir para a igreja domingo. Como estou dizendo, você que é CLT, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de propostas. E aí, por eu não vir para a igreja domingo, eu acabo aceitando. E aí, quando vai ver, passa-se um ano, está conversando com a pessoa está afastada do evangelho. O que aconteceu? Não sei. A proposta lá atrás. Quando eu vivo de propósito, nada me tira do foco. Nada me tira. Graças a Deus, nós estamos passando dessa fase. Ainda tem muita gente, mas estamos passando. Jogo de futebol. Antigamente os jogos do Flamengo, do Vasco, do Fluminense eram de 6 às 8, não era no domingo? Era ou não era? Me ajuda aí. Muito pouco eu via. Mas as pessoas, principalmente em final, pastor, hoje é jogo do Flamengo na final. E com o Vasco ainda, que nunca chegou dessa vez. Então a gente tem que assistir. Aí a pessoa ia assistir o jogo do Flamengo e não via pro culto. Já sabia do resultado, né? O Flamengo ia ganhar, mas aí a pessoa não vem. Às vezes, final do Campeonato Brasileiro, deixa de vir para cá para poder torcer. Toma cuidado. Toma cuidado. Nós precisamos entender que as distrações nos tiram do propósito e do alvo de Deus. Cuidado com isso. Às vezes as promessas ainda não chegaram na sua vida porque você não está focado no que você precisa estar, que é na promessa. Agora, qual que é a grande dificuldade? Que tem muita gente que não tem propósito, ou melhor, ainda não descobriu o propósito, e aí fica vivendo de propósito. Qualquer coisa que vier, a pessoa aceita. Busque em Deus o seu propósito, procure saber para que Deus quer. Nós vamos começar esse ministério aqui de ajuda aos dependentes. Então, se você quiser, vai e entra nessa, vai procurar o Enes, procura o Gilmar, porque quem sabe Deus pode usar vocês nessa área. Às vezes o ministério de dança, ministério infantil, por falar, estamos precisando de ajuda lá. Queridos, ajuda não, né? De servos lá. Então nós precisamos entender que quando Deus nos dá um propósito, eu preciso caminhar em direção a Ele. E por que eu falei sobre Simeão? Porque Simeão é o tipo de homem que ele viveu exatamente o que Deus queria para ele. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava me perguntando e me imaginando eu na situação dele. Imagina o seguinte: você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos, 80, não importa. Mas você recebe uma revelação de Deus, irmão. E essa revelação de Deus é assim: você não vai morrer enquanto isso aqui não acontecer. Para pensar. É um negócio profundo demais ou não é? Nesse caso, Simeão recebeu uma promessa. E essa promessa era o seguinte: você não vai morrer até você ver o Messias. Vocês têm noção do peso dessa promessa na vida desse homem? Porque o Messias é prometido desde o início do mundo, desde a fundação do mundo, desde Gênesis 1 é prometido. Deus prometeu que viria um que pisaria a cabeça da serpente, foi prometido lá atrás. E aí, esse homem, ele tem uma revelação do Espírito Santo de que ele vai ver esse homem, esse Messias, antes de morrer. Você tem noção do que é isso? O nível de promessa que foi feita pelo próprio Deus é grande demais.
Só que esse homem, ele teve algumas atitudes que fez com que essa promessa acontecesse. E é sobre isso que eu quero falar de uma maneira bem breve com você, porque a gente vê isso ao longo do texto. Por exemplo, no versículo 25 diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, esse homem era justo e piedoso. Deixa eu falar uma coisa para você, está gravando, eu não tenho medo de falar. Presta atenção. Pessoas que não estão servindo a Deus de coração integral, vivendo na presença de Deus, há pessoas que estão fora da presença de Deus, mesmo com uma promessa, é possível essas pessoas partirem sem ter o recebimento da promessa. As pessoas ficam falando assim: não, eu vou ali fora rapidinho, vou dar um tempo lá fora, porque Deus tem uma promessa na minha vida, daqui a pouco eu volto. Cuidado! Às vezes não dá tempo. Nós falamos algumas semanas atrás sobre a questão da promessa condicional. A promessa condicional fica na minha presença para que as coisas aconteçam. Tinha uma música antiga que cantava isso. Eu esqueci as promessas, eu não vou morrer enquanto eu não ver as promessas de Deus se cumprirem. Querido, como é que é? Essa, como é que é? Só que se a pessoa estiver afastada, morre, sem a promessa cumprir. Não estou te sentenciando não, em nome de Jesus, tá? Mas acontece, porque Deus tem compromisso com os justos. Deus tem compromisso com o piedoso. Era o que Simeão era. Ele era um homem justo e piedoso. O que é um homem justo? O homem justo é um homem que foi justificado por Deus. Não é uma pessoa que ela é justa pela sua própria justiça, pela sua própria honestidade, pelo seu próprio... pelos seus próprios atos de justiça. Não, ele é justo porque o sangue de Jesus justificou a vida dele. E ele se torna justo. E o que é piedoso? Piedoso é aquela pessoa que vive no Evangelho. Por muito tempo eu pensava que piedoso era a pessoa que dava esmola. Por muito tempo eu pensava que piedoso era aquela pessoa que fazia ação social, ajudava as pessoas, fazia aquilo. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que não era. Piedosos são todas as pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, que vivem de acordo com o que a Bíblia ensina. Essas pessoas são piedosas. E Simeão era piedoso. Por isso eu digo e afirmo sem medo: não se afaste da presença de Deus, não se afaste do Evangelho. Você está desanimado, está fraco, está desmotivado, querido, vai orar, vai buscar a Deus, vai fazer um jejum, vai fazer alguma coisa, mas fica na presença, fica na igreja. Para com esse negócio de sair. E tem um grupo aí, com todo respeito, que são os desigrejados. Eu estou melhor aqui fora. Cuidado! Lendo engano. Não tem como a mão viver fora do corpo. Tem que estar inserido. Foi ele que instituiu assim. O que eu vou fazer? Eu amo estar com você, mas tem gente que não gosta de contato. E aí essa pessoa fica lá fora. Toma cuidado. Jesus está voltando e a promessa dele na sua vida vai acontecer se você for justo e piedoso. Então dá tempo de voltar, dá tempo de regressar, ainda dá tempo, mas precisa viver assim. Não é da maneira que a gente quer. Você que está desanimado, está desmotivado, procura alguém, ora junto, se emburaca no GC, procura um líder de jovem, procura um líder de... qualquer coisa, irmãos, mas pede ajuda. Pede ajuda, não fica assim não, estou fraco. Aquela música antiga, não tem uma música assim, estou fraco. O pessoal quase morre, está fraco o tempo todo. Vamos renovar, vamos fortalecer, vamos participar de um culto de oração, vamos participar de alguma coisa, de um GC, estudar a Bíblia, vê umas mensagens do pastor Isaac aí, que às vezes funciona, não é verdade? A gente precisa estar em comunhão, irmãos. Tem que ser justo e tem que ser piedoso. A Bíblia diz no versículo 25: o Espírito Santo estava sobre ele. Queridos, essa aqui é uma bomba no inferno, um negócio desse. Quando o Espírito Santo está sobre nós. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E você sabe que no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, o Espírito Santo descia sobre medida. Era sobre reis, sacerdotes e profetas. Nesse caso desceu sobre um sacerdote e revelou sobre ele. Hoje nós temos acesso inesgotável ao Espírito Santo.
Ele está com a gente o tempo todo, mas Ele precisa estar sobre nós, e esse sobre nós é em cima para baixo, nos cobrindo, nos enchendo. As pessoas, elas têm a percepção de que o Espírito Santo é dado como se fosse um pouquinho de pouquinho. Não é assim. Quanto mais eu me esvazio de mim, mais eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. E quanto mais Ele tem das minhas vontades, mais Ele direciona a minha vida. O Espírito Santo tem que estar sobre você. O Espírito Santo precisa estar sobre a sua vida, direcionando os seus passos, direcionando o seu caminho, tendo um momento de comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo, irmãos. E não é só num culto desse, não é só num culto aqui, não é só num momento de oração. Não, é na sua casa, é você ser cheio, é você onde passar as pessoas olharem. Existem testemunhos de homens que no olhar convertiam outras pessoas. Querido, que nível de unção é esse? Já pensou eu te olhar e você se converter? Que é isso, irmão? A Bíblia diz, você crê na Bíblia ainda, sim ou não? Fala assim, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Fala sério. A Bíblia diz assim, ó, Paulo, não podendo ir a certos lugares, dava o lenço. Quando o lenço chegava até a casa das pessoas, os espíritos imundos batiam em retirada. Jesus curou a sogra de Pedro, sim ou não? Você, nessa passagem, não sei se você já teve curiosidade, depois você procura lá. Você vê Jesus orando ou falando alguma coisa? Não vê, não. Jesus simplesmente pegou a mão dela, assim, ela estava com febre, a Bíblia diz, a sogra de Pedro estava em casa, enferma, com febre. Então Jesus chegou até a casa, pegou-a pela mão. Ela se levantou e começou a servir. Não falou nada. O que é isso? Nível de unção. O Espírito Santo sobre a nossa vida, o Espírito Santo sobre a minha vida, de eu chegar, apertar a mão da pessoa, a pessoa ser curada. Querido, é outro nível, e é possível a nós, é acessível a gente. A gente é que precisa buscar. Você quer ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quer mesmo, de verdade? Então levanta a sua mão direita assim, confessa a palavra de Deus, fala assim, Deus, eu quero ser cheio, mas muito cheio do Teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, fique à vontade para me encher completamente. Simeão era um homem que era cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Quer ver a promessa cumprida na sua vida? Seja justo, seja piedoso e seja cheio do Espírito Santo. A promessa de Deus vai se cumprir sobre você, sobre a sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Outra coisa, versículo 26, e aqui pega. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue ter uma revelação direta do Pai. Se nós não formos cheios, a gente depende de profeta. Você entende isso? Não? Depende dos outros. Mas quem é cheio do Espírito Santo tem revelação direta dele. E aí ele faz promessas para você no seu coração que as pessoas não entendem. É por isso, irmãos, que eu creio em profecia, eu acredito em profetas, eu acredito nos dons espirituais, mas a minha vida não é guiada por esse tipo de coisa. A minha vida é guiada pelo que o Espírito Santo diz. Por que eu estou dizendo isso? Se o Espírito Santo me fez uma promessa e se levanta um profeta para falar o contrário, em que eu vou acreditar? No Espírito Santo. Só que tem pessoas vivendo guiadas por profecias lançadas por outras pessoas. E qual que é o problema, irmão? Que tem muito profeta brincando de ser servo de Deus. Tem muita gente que fala que foi Deus que mandou quando não foi. E aí a pessoa recebe profecias da carne, vive a vida independente dessa profecia da carne, aí não se cumpre nunca, ela fica frustrada com Deus, fruta com o pastor, fruta com a igreja, sai da presença. Por quê? Recebeu uma profecia de um carnudo, só falando assim, de um cara na carne que chegou e falou um monte de coisa toda errada para você, às vezes na emoção. Toma cuidado com as profecias que você recebe. Eu falei alguns dias atrás, Deus é um Deus que fala pouco. Por quê? Ele tem compromisso com o que ele fala. E fica tranquilo que esses profetas carnudões aí,
Deus vai tratar com eles, porque lá em Ezequiel e Jeremias diz assim, ó: ai daquele que se levantar falando que eu enviei quando não foi eu que enviei. E o pior de tudo, ficam enganando o meu povo, mentindo para o meu povo, falando coisas que eu não falei, e o meu povo agora vai ser levado cativo para a Babilônia por causa de vocês. O juízo de vocês é muito maior. Lá em Jeremias fala sobre isso o tempo todo. Pastor, como é que eu vou discernir quando a promessa é de Deus ou não é, quando a promessa é da carne ou não é? Ora, não tem como eu dizer. Mas a profecia veio para te consolar, veio para te edificar, veio para te exortar, é de Deus. Agora, se não veio com isso, irmãos, eu lembro que quando eu estava para casar com a Rafaela, nós namorávamos ainda, e eu saí para pregar em algum lugar e voltei, passei na casa de uma pessoa, e aí quando eu passei na casa dessa pessoa, a Rafaela entrou, eu fiquei no carro, a Rafaela voltou, irmãos, em prantos, desesperada, chorando horrores. O que foi, Rafaela? O que aconteceu? Acabaram com o meu sonho. Qual era o seu sonho? Casar contigo. Pergunta para ela não com essas palavras. Pastor não, na época não era pastor. Isaac, falaram que você não é de Deus para a minha vida. Falaram que a pessoa que é de Deus para a minha vida, ele vem num carro preto, grande, bonito. Isaac, eu não vou casar mais com você. Pergunta ela lá depois. Não desse jeito, mas falou. E aí eu, muito tranquilo, pensei logo assim, deve ser um rabecão, né? Deve ser um camburão que vai vir, preto, grande. É um camburão que vai vir. Mas eu falei para ela assim: filha, deixa eu te perguntar, a gente está em pecado? Não. Essa palavra edificou a sua vida? Não. Essa palavra te consolou, pelo que eu estou vendo? É assim que funciona. Ela era nova convertida ainda. E eu falei para ela assim: a profecia, ela tem por finalidade consolar, exortar e edificar. O que passa disso é de procedência maligna ou de carne. É isso, ponto, é o que a Bíblia diz, irmão. E ela acalmou o coração, e 15 anos depois eu estou pregando para você, casado com a mulher que Deus me deu. Agora, se eu sigo de proposta, foi falado lá, e era engraçado que quando eu não estava com ela, os profetas vinham e falavam que a gente não era para casar, mas quando eu estava junto, eis que eu vejo uma aliança na mão de vocês. Como é que é esse negócio? Quando eu não estou junto, é o camburão que vem buscar. Quando eu estou junto, a aliança vem. Você entende isso, irmão? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente é guiado pelo que Ele diz. As promessas de Deus fazem sentido com aquilo que Deus colocou no meu coração. Não sai do propósito. E aí entra a questão das distrações. Cuidado com esse tipo de distração que tira você do foco que Deus te deu. E a gente precisa entender essa verdade. A Bíblia diz que ele teve uma revelação do Espírito Santo. Para de procurar profecia. A profecia está aqui acontecendo agora. Às vezes Deus usa uma mula para pregar, às vezes Deus usa um rei, às vezes Deus usa um profeta, às vezes Deus usa uma outra pessoa, de vez em quando usa uma mula aqui, mas Ele está usando para falar com você. A profecia que Deus quer te entregar hoje. Apruma a tua vida, certa, caminha comigo, fica firme, que é isso? Mas as pessoas ficam querendo aquele negócio, assim, aqui a gente não tem mais, não sei se ainda tem, mas aquela questão, aquele movimento, aquela coisa toda, não é? E as pessoas muitas vezes na carne, irmão, destruíram vidas, destruíram pessoas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, irmão. Não é melhor que as outras, não é apenas, nós temos a nossa identidade, nós cremos nos dons, cremos na manifestação, gostamos de vez em quando do movimento, cremos nisso tudo, mas nós somos pautados pela palavra de Deus, nós somos pautados pelo que a Bíblia diz e ensina. É isso que nós vivemos. Então, cuidado com essas questões, toma muito cuidado. Versículo 27 diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que tem uma revelação do Espírito Santo, ela precisa obedecer ao Espírito Santo. É o que o texto está dizendo. Ele obedeceu à direção. A Bíblia diz que ele, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Fala a verdade, crente. Fala a verdade, que não precisa levantar a mão não. Quantas vezes Deus já te acordou de madrugada para você orar e você vira para o lado e dorme?
Quantas vezes Deus já mandou você ligar para alguém, você retrucou e não ligou? Quantas vezes Deus já mandou você ir para o templo, para vir para cá, para orar no domingo, você fala, eu estou tão cansado hoje. Quantas vezes Deus já falou, visita aquela pessoa, vai até aquele lugar, vai com aquele jeito, faz alguma coisa. Quantas vezes você já foi movido pelo Espírito Santo em alguma coisa e você ignorou? Nós precisamos começar a ouvir mais o Espírito Santo. Nós precisamos deixar o nosso coração ser mais aberto ao Espírito Santo. Se Deus colocar no seu coração para você ligar para alguém, ligue. Às vezes a sua ligação pode salvar a pessoa. Eu ouvi o testemunho de um pastor. Havia um pastor orando: Deus, eu preciso de um recurso. Eu estou precisando de R$3.000 para pagar essa conta da tua casa. E eu preciso que, não tenho de onde tirar, eu preciso que o Senhor faça, que o Senhor opere um milagre. E ele parou de orar. Do outro lado, o pastor recebe uma direção de Deus: liga para fulano. E aí o pastor, sem entender muito, algum tempo que não se falava, pegou o telefone, ligou para fulano e falou assim: tudo bem, tudo, como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo. E aí, no decorrer da conversa, o pastor que tinha recebido a primeira palavra, não foi o que orou, ele perguntou assim: está tudo bem, Deus mandou eu te ligar. E na hora que ele falou, Deus mandou eu te ligar, veio ao coração dele assim: pergunta para ele se ele não acabou de me pedir R$3.000. E aí o pastor falou assim: olha, Deus está me falando que você acabou de orar exatamente agora pedindo um valor para Deus. E aí o pastor do outro lado que tinha feito a oração: realmente eu pedi, a gente está precisando de alguma ajuda aqui. E aí o pastor da linha falou assim: então, Deus está mandando dizer que é um valor de R$3.000, né? E Deus está mandando dizer que você vai receber esse dinheiro, que Ele ouviu a sua oração e vai receber esse dinheiro. Só que quando ele acabou de falar isso, Deus falou ao coração desse pastor assim: quem vai dar esse dinheiro é você. E na hora o pastor começou com aquela confusão. Você já viveu isso? Aquele momento de 5 segundos que parece uma eternidade, que você pensa: Deus, mas não, como é que eu vou dar 3.000? Tanta pessoa para dar, o senhor está me ligando, faz eu ligar para poder dar o dinheiro para ele. Não, Deus, calma aí nesse negócio não. E aí naquela confusão, acabou que no final, o pastor entendeu que era algo de Deus, depositou os R$3.000 na conta do outro pastor, resolveu o problema e futuramente ele foi abençoado com uma outra provisão divina. Mas ele ouviu a voz de Deus. Qual que é o grande problema? Existem muitas pessoas que querem ir direto para a promessa, porque Deus revela as coisas dele gradativa para as pessoas. Se nós ouvimos uma direção primária e a gente obedece, Deus se encarrega de desenrolar o plano. Só que muitas vezes a gente ouve uma direção de Deus e não dá o primeiro passo, e a gente quer que Deus revele a outra coisa. Como é que Ele vai resolver? Como é que Ele vai revelar, se Ele não falou nem a primeira parte a gente obedeceu? Liga para fulano. Nossa, estou sentindo um sentimento, ligar para fulano, para quê? Liga. Faz a visita, procura. Sei lá, irmão, o que Deus está te direcionando. Cada um tem o seu pormenor com Deus. É acordar de madrugada? Deixa eu te falar, é uma luta acordar de madrugada, eu sei que é, mas se Deus está te pedindo, faz. Deixa que Ele se encarrega de renovar as suas forças, deixa que Ele se encarrega de renovar o seu dia, deixa que Ele se encarrega de fazer as coisas. Deus está colocando algo no seu coração, faz. Já me puxaram a orelha, fica tranquila, vai dar tudo certo. No final a gente sai daqui 10 horas. Obedeça a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi ao templo, no versículo 27, para poder receber a promessa que Deus tinha dado para ele. Preste atenção. Nós precisamos crer na promessa, ouvir a direção do Espírito e andar em direção ao que a promessa nos falou, ao que Deus nos prometeu. Se nós não fizermos isso, nós não vamos vivenciar o que Deus quer para nós. Quer receber a promessa de Deus? Seja justo, seja piedoso, seja cheio do Espírito Santo, viva a revelação que Deus te deu, obedeça a direção do Espírito Santo e caminhe em direção à promessa que Ele te deu. Essas duas palavras ficaram muito no meu coração hoje. Pessoas que vivem de propósito e de proposta. Pessoas que vivem de propósitos trocam Jesus por qualquer coisa. Pessoas que vivem de propósito não trocam Jesus por nada.
O que você quer? Quer participar da ceia? Quer participar do momento com Deus, onde todos nós, os santos, vamos estar? Irmãos, eu creio na Bíblia cegamente. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar. Mas a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, ele ficou 3 dias lá dentro, eu acredito nela. A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu e as pessoas andaram em terra seca. Eu creio nisso também. Não sei como é que foi, não fico imaginando as coisas maravilhas de Deus. Eu creio que Moisés falou assim: sai água, e aí ele deu uma pancada, a água saiu. Eu creio nisso, eu creio que Jesus transformou água em vinho. Você acredita nisso? Eu estava ouvindo um cientista falar sobre isso. A reação química que existiu ali para transformar água em vinho é como se nascesse um planeta. Deus tem poder para mudar a nossa história. Deus tem poder para transformar a nossa vida. Deus tem poder para mudar todo o nosso conceito. Eu creio na palavra de Deus, irmão. Eu creio que existiu um homem, filho de Deus, que veio até essa terra, viveu igual a mim, passou fome, passou sede, falta de dinheiro, depois teve dinheiro, e depois viveu aqui durante 30 anos de uma maneira santa, pura, justa, exemplar. Depois de 30 anos, ele começou o ministério dele, chamou algumas pessoas para perto, fez um discipulado que é invejável até hoje, e ao término dos 3 anos ele falou assim: estou partindo, mas daqui a pouco vocês vão me ver de novo. E aí ele se entrega, morre numa cruz para perdoar os pecados da humanidade, mas ao 3º dia ele ressuscita, e aí ele diz que está vivo, se levanta, fala para os apóstolos: vocês vão adiante de mim agora o negócio é com vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador, o Paracleto, aquele que vai ajudar vocês nessa caminhada. Eu creio nisso tudo, irmãos. Se eu não crer, se você não crer, reveja conceitos. A inteligência artificial está aí. Não sei qual que vai ser o futuro no que diz respeito a essa questão, mas nós estamos vivendo o final dos tempos. É assustador o que a inteligência artificial pode fazer. Assustador. Já tem inteligência artificial que faz vídeo que parece gente, pessoas. É assustador. Coloque-se em pé comigo diante de Deus.